Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está vendo esse vídeo. Aquele que vos fala é o Pedro e dessa vez eu estou sentado, não estou em pé ali do lado, porque são 11h50 e porrada da noite e eu não vou usar o quadro, vai ser um vídeo curto, inclusive, de só um tópico. Eu até vou tentar fazer outro hoje, inclusive, no caso você amanhã, né, porque já vai ter passado da meia-noite. Mas eu vou falar basicamente da geração de 1980, que foi uma geração muito interessante, assim, porque você tá pós-Guerra Fria, se é que você pode dizer isso, porque a gente, quando a gente fala de uma década, tipo, década de 80, muita coisa acontece no ano 81, 82, 83, 84, e tem muito espaçamento entre essas coisas. Por exemplo, acabou a ditadura militar em 1984, mas o Muro de Berlim, 1989, o comunismo perdeu nessa época também, acho que foi 88. Então você vê vários acontecimentos grandes que foram acontecendo em anos muito diferentes, mas a gente chama década de 80, anos 80, e tudo bem, mas quando você fala desses anos, a gente faz esses pedaços para poder, sei, separar temporalmente de década em década, pode ser. É a maneira que a gente escolheu, mas muito cuidado quando você vai falar, tipo, anos 80 era assim, cara, são 10 anos, muita coisa muda em 10 anos. Às vezes você tem uma memória dos anos 80 que durou, que foi um ano só, mas você ficou na cabeça. Mesma coisa que a gente vai ter com os anos 2010, por exemplo, a década de 2010, os anos 10, a década de 10. Como é que a gente vai se referir aos anos que vão passar? Tipo, quando a gente tiver 60 anos, a gente vai falar como é que a gente vai se referir a 2010, os anos 2010, 2011, 2012, 2020, 2021, 2023, 2030, 30 e tanto. Como é que a gente vai fazer? A gente vai também fazer as mesmas coisas que a galera de 1900 fez? Não sei. Só sei que tem 2 minutos de vídeo agora, não falei nada. Então vamos lá. Gente, contexto histórico inclusive são vídeos de artes, então eu vou focar na parte de artes. Então, eu acho que eu vou botar no título, porque eu vou falar 2 minutos e a pessoa não vai entender nada, né? Porque como assim, geração de 80, como você está falando. Inclusive, vamos lá. Contexto histórico desse movimento artístico, ou dessa época artística. Não é meio que um movimento. É o início de um que a gente vive, inclusive, até hoje. Mas não é o começou o movimento. Mais ou menos. Ele não tem um começo muito específico, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu citei a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria teve o seu fim, né, com o capitalismo ganhando da União Soviética, as guerras que Coreia do Sul, Coreia do Norte, elas deram uma cessada, mas o conflito tem até hoje, né? Então você tem essas pessoas que meio que desacostumaram um pouco com a guerra e com os conflitos, e estão começando a olhar um pouco mais para frente. Você vê, a guerra acabou em 45, então você tem bastante tempo. Claro, teve a Guerra Fria, não sei o que, o mundo quase acabou algumas vezes, inclusive, mas a ignorância na época ainda era muito grande então você tinha muito poucas informações do que estava acontecendo nos corredores de Washington e nas usinas nucleares de Moscou. Então você não tem essa percepção de que o mundo ia acabar, sabe? Você escutava umas coisas que estavam brigando, mas você não tinha essa ideia que o mundo quase acabou várias vezes, inclusive por causa de lua que achavam que eram mísseis balísticos intercontinentais. Mano, foi uma hora 3 caras tinham que concordar para soltar um míssil que destruiria uma parte dos Estados Unidos gigante. 2 aceitaram e um recusou. Se ele aceitasse, não dá nem pra saber o que ia acontecer. Então, mas essa parte não chegou muito no povo, porque ninguém sabia direito. Era muito confidencial as coisas. Essas histórias são bem mais recentes.
Então você tem esse contexto histórico das pessoas tentando se reacostumar a viver normalmente e com o mundo cada vez mais globalizado. Então você tem um movimento mais feliz do que os outros, na minha opinião. Você tem todas as vanguardas, elas têm toda uma carga meio pesada que elas carregam, criticando a sociedade, a vida, a morte. E dessa vez você tem a arte contemporânea, que ela é muito mais individual, muito mais consumida em massa. Então você tem uma adaptação à arte a um tempo de paz. Se é que dá pra chamar isso. Tempo de paz. Desde 1980 não tem grandes conflitos. A guerra do Vietnã vai quando, né? Eita, eu acho que tô falando merda, hein? Mas você entendeu. Em escalas globais, não escalas internacionais. Isso não é suficiente. Como está tendo lá a Rússia e a Ucrânia. Afeta o mundo inteiro porque o mundo está conectado, mas não é nem próximo do que poderia ser o que está sendo. Eu acho que teve um desfecho muito melhor do que poderia ter tido. Enfim, vamos lá. Eu fiz algumas anotações no caderno. Vamos lá. Teve uma transição da era moderna para a pós-moderna. É o que os estudiosos entendem. E a nomenclatura que a gente começou a fazer dificulta a mudança. Me acompanha aqui. Antes você tinha o barroco, o expressionismo, o naturalismo, o realismo, coisas específicas. Mas quando começaram a usar o moderno, como é que a gente vai mudar algo que já é tido como atual? Como vamos atualizar o que se considera atual? Não dá. Então você tem um modernismo que você já chamava em 1922 a Semana da Arte Moderna. Como é que você vai evoluir? Então você chama de pós-modernismo? Então o que é o pós-modernismo? Não sabemos. O que vem depois do agora? O que vem depois do futuro? A gente não, a termologia se perdeu um pouquinho nessa história. Então a gente nem do que os outros no futuro vão chamar a gente de pós-modernos, não tem muito o que fazer pra mim. Eu acho que a termologia acabou. Ou você começa a chamar de outras coisas ou já era. Então você tem aqui que a transição da era moderna para a era pós-moderna, profunda mudanças políticas, econômicas e sociais, que é o que eu falei do fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim de 89, a derrocada do socialismo com o fim da Guerra Fria, mudança do mercado da China, isso também teve nessa década, porque a China ela percebeu que o modelo que ela estava usando não era muito sustentável. Ela poderia continuar fazendo aquele socialismo de cultural, se é que dá para chamar isso, mas os mercados não podiam se manter daquele jeito, era insustentável. Inclusive a queda da União Soviética foi uma dessas provas. Então elas imitaram o modelo americano de produção e estão aí, né? Estão dando bem certo nesse sentido econômico global, assim, dá para dizer. Claro que a qualidade de vida lá ainda tem lugares lá que, pelo amor de Deus, a gente não sabe. A China é um país fechado, a gente não tem muito acesso a essas coisas, mas o pouco que a gente tem é preocupante, mas já foi pior. Já foi muito pior, inclusive. Tá melhorando. Então vamos lá. Fim do regime militar, já falei. Aí beleza, vamos lá. Eu citei o consumismo, não é? Gente, a tecnologia aumentou muito. Internet bem arcaica, mas existia. Televisão, rádio. Pô, cara, você tinha acesso a muita coisa. Muita coisa. Então você poderia escutar no rádio um músico muito bom. Ver na televisão um filme legal, um cinema. Claro que você tinha. Eu acho que nos anos 80 ainda tinha problema de televisão com cor ou sem cor. Ou não.
Aí eu não sei, é exigir demais de mim. Mas enfim. Mas você agora podia consumir muito mais coisas. Artes, coisas é feio, né? E com esse aumento de pessoas e de artes sendo consumidas de uma maneira bem mais informal e fácil de se fazer, você não tinha que ir para um lugar específico, você podia fazer as coisas na sua casa, a arte se tornou um pouquinho mais individual e comercial do que se esperava. Então se você tinha antes 100 pessoas que gostavam de um quadro, agora você tem 1000 pessoas. Então, com esse aumento de pessoas, você pode aumentar as variedades artísticas. Porque nem as pessoas não gostam das mesmas coisas, é normal isso. Então, quando você tem mais pessoas que têm gostos mais diversos, você precisa ter artistas capazes de fazer novas artes. E por isso que é difícil classificar o momento que a gente vive e viveu o contemporâneo. Porque ele não tem uma identidade. A identidade dele é justamente ser uma mescla de tudo que a gente conhece para ser individual. A gente não tem mais, olha, vivemos o realismo, todos os quadros são realistas. Vivemos o expressionismo, todos os quadros são coloridos e não se prendem muito ao real, expressam sentimentos. Vivemos no cubismo, pronto, tudo Você entendeu? Não tem mais isso. A gente agora vive um pouco de tudo e muito de pouco. Então você tem essa mudança que é muito interessante você analisar. Claro que ela não é imediata, demora anos para acontecer isso, mas é interessante. Então você tem uma arte muito mais voltada para o mercado dessa vez. Não voltada para os grandes, ricos e apreciadores de arte. Agora você tem pessoas mais humildes e com condições bem menores, podendo ter acesso à arte. Então você tem um apelo às vendas das artes, com músicas, com filmes, com quadros. Então, interessante esse detalhe, que é muito mais parecido com o que a gente tem hoje, do que a gente via nos livros de história, né, 1930, antes disso era bem diferente, né? 1850, aí é mais pesado, mas você entendeu o meu ponto. Enfim, um consumo mais extenso e individual. Ok. Duas coisas, pra verdade, e algumas pessoas importantes que eu posso conseguir tirar do meu livro. Porque, gente, meu livro de artes e literatura, ele apresenta muitos nomes. Só que é impossível e não vale a pena você decorar 50 nomes por capítulo, sendo que eles nunca vão ser cobrados para você e você provavelmente nunca vai usar eles. É bom para você ver e pesquisar e aprender alguma coisa, mas é muito extra isso. Enfim, vamos lá. Ocorreu um evento, uma exposição, chamada Como Vai Você? Foi meio que... Eu pesquisei, mas eu acho que foi o que simbolizou o fim da ditadura militar. Foi em 1984 e eles pegavam umas cartinhas e jogavam na água, vamos dizer assim. Mas você sabe que isso existe. E foi o Marcos Lontra que protagonizou isso. Beleza, então você também tinha a Casa 7. Era um grupo que eles se nomeavam a Casa 7, mas não eram 7 caras. Esse eu acho interessante. Mas, vamos lá. Temos o Nuno Ramos, o Carlito Carvalhoso, o Fábio Miguez, Paulo Monteiro e Rodrigo Andrade. Esses Andrade, hein? Pô, cara. Oswald Andrade. Esse Andrade tem outro Andrade também, qual coisa? Cara, tem outro Andrade, tenho certeza que tem outro Andrade. Bota nos comentários aí se você chegou nessa parte do vídeo, né? Bota, por favor. Qual que é o outro Andrade? Eita, esqueci. Mas enfim. Aqui tem um parágrafo no livro que eu achei interessante que eu vou até ler pra vocês. Vamos lá. O termo retomada da pintura, muito usado na época, hoje é visto com reservas.
Apesar da proeminência da arte conceitual nos anos 60 e 70, a pintura nunca deixou de ser uma forma de expressão. Mais do que retomar a pintura, os artistas reaproximaram-se das questões subjetivas, à medida que foram amadurecendo sua obra. Os expoentes dessa geração se distanciaram da pintura tradicional. Ou seja, gente, a gente tem a mania, né, de sempre que a gente existe, a gente quer achar que nós somos os mais importantes e o passado é o atrasado, nós somos o futuro. Então a gente gosta de dizer, reinventamos essas coisas, nós somos o futuro, nós somos os maravilhosos, somos os mais importantes, o mundo vai acabar com a gente, 2012 é com a gente, entendeu? Esse tipo de coisa. É muito interessante ver isso, porque a gente que existe, acha que dificilmente a gente acredita que outras pessoas também existiram. É difícil a gente raciocinar isso, é muito complicado fazer esse exercício de pensamento. Então, não inventaram a pintura, não teve uma roda nova. Essas coisas já existiam, mas foram mais utilizadas. E é isso. Os anos 80 se caracterizam basicamente disso. Aí depois eu tenho a geração de 90, que é também bem interessante. A geração de 90 ela foca bem mais no conceito de urbanização violenta, porque nos anos 80 você tem uma urbanização violenta, só que ela não está lá ainda. Ela é uma novidade muito uau, nossa, prédios e casas. Nos anos 90 você tem um boom de urbanização muito forte. E as pessoas começam a perder aquele negócio de novidade, começa a ficar ruim, sabe? O trânsito, sabe as coisas que a gente absorve como normalidade hoje? Trânsito, violência, roubo, poluição sonora, poluição visual. A gente achava como, nossa, que maravilha, mas agora que a gente olha e fala, putz, grilo. A galera dos anos 90 não estava muito acostumada com aquilo. Então muitas obras vão tentar fugir das cidades. Diferente das outras que queriam trazer a arte para a cidade, elas querem um pouco fugir. É esse negócio, né? Tá ruim aqui, vem pra cá. Ah, legal, tá ruim aqui, então vem pra cá. Então, esse negócio, esse vai e vem que a gente gosta de viver, né? Somos seres humanos, nós somos doidos. Então, eu vou tentar gravar. Talvez eu grave alguma coisa. Tem a arte por verba, que eu vou também fazer, a arte conceitual, além da arte. Acho que eu posso, arte de ação, acho que eu consigo fazer isso. Então me dá um segundo, tá? Eu vou botar esse vídeo no ar e eu vou fazer outro.